Good morning, good afternoon, or good evening, dear students from 101 and 102. Como vai vocês? Veja só, hoje nós vamos dar sequência à aula sobre o Simple Present. Eu havia postado a aula de Simple Present Part 1, now it's Part 2, ok? Parte 2. E o que é a parte 2? Nós vamos ver questions and negative statements. What is a statement? É uma afirmação. Ou então uma sentença, uma frase. Veja só que hoje nós temos um quadro lotado, certo? Porque tem muita coisa. Inclusive eu não vou conseguir dar absolutamente tudo, vou tentar pegar o essencial de uma forma um pouco diferente. Em primeiro lugar, eu quero que vocês peguem os livros, ok? A gente vai trabalhar com o livro hoje. E abram na página 52 e na 53, que é a página que nós vamos trabalhar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, na verdade, já partir de uma parte um pouco mais avançada sobre o uso do Simple Present com as perguntas e com as negações. A gente vai ver, vocês já viram, mas a gente vai rever de uma forma um pouco mais avançada, certo? Como se faz questões e afirmações negativas utilizando o Simple Present. E por que é mais avançada? Porque a gente vai direto com o uso as palavras com WH, WH, words, quais são? What, when, why, where, who e how. How não tem WH, mas a gente coloca ela todas juntas, certo? O que, quando, when, why, por quê, where, onde, who, quem e how, como. E eu queria que vocês, em primeiro lugar, se lembrassem que, em primeiro lugar, sobre as questions, ok? Quando a gente for fazer uma pergunta em inglês, o que a gente faz? A gente coloca o verbo auxiliar antes do sujeito, certo? Sempre a gente vai fazer isso. Então a gente tem que buscar qual que é o verbo auxiliar da frase. Quando a frase tem o verbo to be, o verbo auxiliar é o próprio verbo to be. Então veja só, já lá na página 52, ele está falando de um tema que é um tema muito interessante, alguns de vocês devem conhecer, que é sobre haiku, ou então haikai. Você costuma chamar de haikai também. In English we say haiku. What is haiku poetry? What is poetry? Poesia. Haiku é um nome que em português a gente chama de haikai, é um tipo de poema. Depois eu vou ler para vocês. É um poema que tem 3 versinhos, que é da cultura japonesa. Em geral se fala da natureza, questões filosóficas. É um poeminha bem curtinho assim. E veja só. First question is, what is haiku poetry? Okay, haiku is a Japanese poem with 3 verses. Tá, antes da gente passar mais para baixo. Primeira coisa, o que teve de diferente da pergunta para a afirmação? Veja só, o verbo to be, ele está antes do quê? Do sujeito. O sujeito é haiku poetry, certo? O que é haiku poetry? Quando a gente vai fazer uma afirmação positiva, ou seja, afirmativa, o haiku, que é o sujeito, ele vai para antes, certo? Sujeito, verbo, objeto. Então, aqui a gente tem uma sequência normal, sujeito, verbo, objeto. Haiku is a Japanese poem with 3 verses. Poderia substituir haiku por it, certo? It is, e aí eu iria formar o que? O it's a Japanese poem with 3 verses. Alguma questão relativamente simples isso, certo? Sobre a pergunta, does it rhyme? O que é rhyme? É rima. Aqui, como a gente está fazendo uma pergunta, aqui na estrutura da frase, no contexto da frase, a rima ela não é um substantivo, ela é um verbo. Rima. Poderia traduzir essa frase inteira por rima. Ué, mas então por que eu não simplesmente coloco rhyme? Porque o inglês não deixa a gente fazer isso. E aqui entra a questão da estrutura da negative statement, quando a gente usa o simple present. Quando a gente... Desculpa, the question. De novo, o que a gente fez? A mesma coisa que aqui. A gente pegou o verbo auxiliar, certo? E trouxe para antes do sujeito.
o sujeito aqui sendo o it. Does it rhyme? Yes, it does. No, it doesn't. Aí pode ser a resposta tanto yes, it does, sim, rima, quanto não, não rima. Presta atenção. Quando eu vou usar, quando é a terceira pessoa do singular, a gente conjuga o verbo do por does, certo? Se eu estivesse trabalhando com outro sujeito, ok? Se fosse uma outra pergunta, por exemplo, digamos assim, você rima? Você costuma, né, fazer rimas? Eu não ia falar does you rhyme. O que eu iria usar? Eu iria usar o do, porque o do é o verbo do conjugado, tanto na primeira quanto na segunda pessoa do singular, quanto na primeira, segunda, terceira pessoa do plural, certo? Então ficaria do you rhyme? Yes, I do, não yes, I does, ok? Isso é conjugação do verbo do, no caso como verbo auxiliar, certo? Simples, básica. O que tem de diferente? A gente está trabalhando aqui com a question statements, certo? Questões, perguntas utilizando o simple present. E sobre a negative statements, a gente usa o doesn't e no, it doesn't. Se fosse do you rhyme, eu iria dizer no, I don't, right? No, I don't. Do we rhyme? No, we don't. Do they rhyme? No, they don't. O único que usa o doesn't é terceira pessoa do singular, it. Gente, isso é relativamente simples, certo? O que eu quero fazer com vocês? Aí o aluno vai lá e fala, senhor, isso aí é básico, isso eu sei de tudo. Ah, é? Então faça o seguinte, vá na página 53 e faça o primeiro exercício. No que consiste o primeiro exercício? Tem um textinho sobre kimono, sobre aquela roupa utilizada no Japão, que se chama kimono. E tem uma série de afirmações sobre o kimono. O que é exigido nessas linhas um pouco aqui abaixo? Que você pegue cada uma dessas afirmações e faça então perguntas sobre essas afirmações utilizando what, when, why, where, who e how. Se você ainda não fez isso, então pause este vídeo imediatamente e faça. E depois você volte porque eu vou ler com vocês tanto as afirmações quanto as perguntas, ok? Então, depois que vocês já tiverem feito, vamos lá. Voltando, o texto de kimono diz assim, vou ler ele inteiro, tá? The word kimono simply means things to wear. It is pronounced kimono. The plural of kimono is simply kimono. The kimono has a long history in Japan and it reflects the society and culture of Japan at a certain period. Today, a Japanese woman usually owns only one kimono. She wears it on her 19th birthday. Most women do not wear kimono on everyday basis anymore. Sometimes you find women in kimono in small rural towns in Japan. Ok, veja só, most women. Gente, plural de mulher é women e singular é woman. É escrito de uma maneira diferente e é falado de uma maneira diferente, ok? Eu sempre falo isso porque vocês sempre esquecem. Primeira afirmação, diz assim, the word kimono simply means things to wear. Ok, como é que eu iria fazer uma pergunta cuja resposta fosse essa? A palavra kimono simplesmente significa coisas que se usam. The word kimono simply means things to wear. O que significa a palavra kimono, certo? Então, o que? O que é o que? What? E aí, qual a seguinte palavra que eu tenho que usar? Lembremos, sempre que a gente for fazer uma pergunta, question, o que a gente faz? Coloca o verbo auxiliar na frente. Qual que é o verbo auxiliar na frente nesse caso? Como o sujeito é a terceira pessoa do singular, kimono, a gente usa o does. Então fica, what does the word kimono mean? E aqui, gente, entra a grande questão. Vocês veem que na afirmação está falando o quê?
que kimono means simply things to wear. O que a gente tinha visto? Que terceira pessoa conjuga como? Colocando o S no final, certo? Kimono significa. No simple present, a afirmação coloca o S no final quando é terceira pessoa do singular. Só que quando a gente vai fazer a pergunta, quando coloca o auxiliar na frente, o que acontece com esse S? Desaparece, quer ver? What does kimono mean? Desapareceu o S. Por quê? Porque quem está conjugando aqui na pergunta não é mais o verbo principal, e sim o verbo auxiliar. Tadã! Gente, se vocês conseguirem pegar isso, vocês pegaram o básico de basicamente tudo que tem na conjugação verbal do inglês referente a perguntas. Essa é a grande sacada do inglês. What does kimono mean? Kimono means... Tarará, tarará, tarará. E assim por diante. Deu para pegar? Vou continuar lendo e agora eu vou acelerando, tá? As respostas. Ele fala, é pronunciado kimono. Como se pronuncia, certo? How is it pronounced? Ou how is kimono pronounced? Ok? What is the plural of kimono? Certo? Porque ele fala que the plural of kimono is simply kimono. Depois, the kimono has a long history in Japan and it reflects the society and culture of Japan at a certain period. Poderia fazer uma pergunta assim, qual é o significado histórico do kimono e como que se reflete na sociedade, na cultura. What is the historical meaning of kimono and how is it reflected in the culture of Japan? Depois ele diz assim, today a Japanese woman usually owns only one kimono. Eu poderia perguntar assim, quantas, né? How many, não tem aqui, mas how many é quantas. How many kimono do Japanese women have? Veja só, agora como plural, women, elas, eu não posso usar mais o does, eu tenho que usar o do. Então a pergunta ficaria, how many kimono do Japanese women have? Deu para pegar? Depois, she wears it on her 19th birthday. Então, quando ela, né, ela fala que ela usa no aniversário dela de 19 anos, então se pergunta, então quando que se usa? Como é que é quando? When. When does a Japanese woman, agora é does, porque Japanese woman é singular, ok? When does a Japanese woman wear... Saúde para o professor. When does a Japanese woman wear a kimono? Certo? É relativamente simples. A gente usa o does porque a Japanese woman é singular. Se fosse quando as mulheres japonesas usam, ficaria when do Japanese women wear a kimono, right? E penúltimo, último, ele diz assim, penúltimo, most women do not wear kimono on everyday basis anymore. Gente, presta atenção. Most women significa a maior parte das mulheres, ok? Toda vez que uma frase começar com most, 99% das vezes é a maior parte, a maioria. Então, most women don't wear kimono on everyday basis. Gente, essa expressão on everyday basis significa todos os dias, tá? Então, você poderia fazer uma pergunta do tipo assim, do Japanese women, porque é Japanese women, é plural. Do Japanese women wear a kimono every day? Or wear a kimono on everyday basis, certo? E a última fica assim, sometimes you find women in kimono in small rural towns in Japan. Small rural towns são pequenas cidades rurais, rural, right? A gente poderia perguntar assim, você está falando das cidades? Qual que é o WH word? Where, certo? Onde que elas usam?
Where do you usually find women in kimono? Então, where usually women wear kimono in Japan? Where, which places? Deu pra pegar? Where do they wear? Por que que é do? Porque é they, é terceira pessoa do plural, certo? Se fosse onde a mulher usa, a gente falaria where does she wear, right? Deu pra pegar? Gente, é relativamente simples. Se vocês pegarem o livro, vocês vão ver que tem a explicação na página 52, que dá uma explicação com um pouco mais de calma, só que eu acho que é muito mais produtivo a gente aprender fazendo, certo? O inglês ele tem um pouco disso. Gente, eu passei rápido, por quê? Porque vocês podem pegar o vídeo e ir pausando, ouvir novamente. E, por último, o que eu queria fazer? Ler um haiku com vocês, right? O que é um haiku? Ou um haikai? É um poeminha, como eu tinha colocado antes, de 3 pequenos versos da tradição japonesa. Abram na página 49, leiam comigo o segundo haikai, que acho que é o mais bonito que tem aí, que diz assim, veja só, é super curto. Mountain rose petals, falling, falling, falling now, waterfall music. Simples assim. Mountain rose petals. Petals são pétalas. Mountain rose são pétalas da montanha. E são rosas, né? Falling, falling, falling now. Elas estão caindo. E veja só a imagem que é criada com isso. As pétalas de rosa que ficam na montanha caindo, que som que elas fazem? Waterfall music. Bonito, não é? A música do quê? Da cachoeira. Waterfall é uma cachoeira, uma queda d'água. Então é como se houvesse uma mistura entre a imagem das pétalas caindo e o som da cachoeira caindo junto. The Mountain Rose Petals. Em geral eu tinha falado que os haikais eles são feitos com natureza. Gente, procurem por mais haikais, façam haikais, são super simples de fazer e tem outros haikais bonitos, inclusive em português. Ok? Part 2, gente. Simple Present, por enquanto é isso. Qualquer questão vocês me mandem perguntas e estou morrendo de saudades de vocês. Espero que em breve estaremos juntos, certo? Mil beijos e até mais.